Muita paz para todos nós, espiritualidade e paz. Volta mais uma vez para o nosso bate-papo periódico, onde falamos de amor, de paz, de alegria, de Deus e de nós mesmos. Queremos refletir hoje a respeito de uma questão muito envolvente em nossos dias. É aquela questão do parar para pensar, para decidir, para fazer escolhas. Há um livro escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Livro da Esperança. E no capítulo 57, nós vamos encontrar alguns conselhos a respeito daqueles momentos em que nós precisamos de uma reflexão maior, uma tomada de decisão, ou muitas vezes a forma de levarmos a vida de uma maneira pouco reflexiva. Então, ficamos entendendo que muitos momentos de nossa existência nós nos deparamos com muitas situações em que nos trazem prazer, nos trazem esperança, nos trazem confiança, desesperança também, e muitas vezes nos traz conforto, consolo, e às vezes desespero, expectativa, e é assim a nossa caminhada todos os dias. E a espiritualidade nos conclama, como Jesus afirma, dizendo: por que estáis aflitos com o dia de amanhã? O dia de amanhã terá os seus próprios problemas. Então, vamos entender que a cada dia vem uma situação nova. E muitas vezes nós é quem provocamos a extensão de uma apreensão, de uma expectativa, de um receio ou mesmo de uma esperança. Então precisamos fundamentar as nossas expectativas, precisamos fundamentar as questões que nos envolvem com o dia de amanhã. Com o passado, foram coisas que já não mais estão no tempo presente. Claro que às vezes os efeitos nos trazem situações muito presentes. Todavia, o passado, ele ficou para trás. Ele nos ensina e nos tem ensinado a cada tropeço de que nós precisamos refletir em cima das nossas ações, das nossas decisões, para que no futuro, com esse aprendizado, porque tudo que nos acontece é um aprendizado, são formas de aprendizado. E nós, às vezes, não nos apercebemos dessas situações em que nós vivemos a cada dia, a cada instante, a cada momento. Porque é como diz aquela música: nada será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Porque o passado ficou e o presente é o momento da vida. O futuro está ainda por vir. Claro que dentro das nossas preocupações com o nosso futuro, nós procuramos articular fórmulas e maneiras de conduta como nós vamos enfrentar esse futuro. Quais as nossas providências, quais as nossas formas de pensar, quais as nossas formas de entender o presente para projetar um futuro mais promissor, mais produtivo,
temos que articular, assim, aquilo que está no presente e que no porvir logo chegará. Mas o presente é que é grande chave, porque é no presente que nós elaboramos tudo. É no presente que nós vivemos. O futuro está distante, está por acontecer. Quem sabe aquilo que nós estamos apreensivos talvez não chegue a acontecer. Talvez, quem sabe, é uma coisa agradável, mas pode ser que não venha. Às vezes pode ser uma coisa preocupante, mas pode ser que ela venha de uma forma mais atenuada, mais leve, e que não traga assim para nós um prejuízo maior, onde nós às vezes ficamos muito presos nessa expectativa. Quando o Cristo falou que nós não deveríamos pensar no dia de amanhã, ele não quis dizer que nós não deveríamos ser previdentes. Claro, a previdência é sempre uma característica do homem. O homem sempre pensou no futuro. E, portanto, muitas vezes nós perdemos muito tempo elaborando coisas, ideias e projetos e que muitas vezes dão certo. Mas às vezes nos causam surpresas. Então é o presente, é agora. O momento de eu me dedicar a estudar, de me rever como ser humano, de rever os meus projetos, os meus planos, aquilo que eu quero para o futuro. E não há de dizer que aqueles que estão em idade avançada não venham a pensar de que não me resta mais futuro, porque o futuro sempre é quando o sol raia no dia de manhã e traz para nós novas esperanças, novas expectativas, nossas alegrias. Quando o sol vem pela manhã, tudo se renova. Tudo dá a nós a compreensão do novo, daquilo que nós esperávamos, daquilo que são os nossos sonhos. Quando o Cristo fala que as aves dos céus, elas não plantam, elas não colhem nem guardam em celeiros, mas o vosso Pai sempre as sustenta com o alimento necessário. Então, quando ele fala da preocupação com que haveremos de comer ou de beber, o Cristo está nos ensinando que nós deveríamos ser mais equilibrados, termos mais paciência, termos mais calma, porque à medida que nós buscamos compreender o problema, aquilo que parece ser um gigante, às vezes a gente vê que não é tão gigante assim. Nós é que com os nossos receios, quem sabe em algumas experiências negativas do passado, a gente projete sempre algo muito maior do que ele é. E não percebemos que por trás de cada experiência traz um ensinamento, traz uma novidade, traz uma lição para a gente poder compreender por que aquilo aconteceu, por que aquilo não chegou a mim ou por que aquilo chegou a mim. Isso quer dizer que nós temos que nos esforçar sempre para alcançar aquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida. E interessante é que, às vezes, esse pensamento toma muito conta da nossa mente. E nós ficamos muito ligados às coisas da matéria, do emprego novo, da casa nova, do carro, da roupa, da comida, do lazer e de tantas outras coisas que nós ficamos articulando como colocar cada coisa no seu lugar. E às vezes é como se fosse um quebra-cabeça. De repente a gente quer adquirir um bem qualquer e fazemos as contas e vemos que aquilo não dá no nosso orçamento, pelo menos naquele momento, e vamos buscar uma outra forma
como alcançar. É nesse instante dessas reflexões que nós temos que parar e pensar: será que isto realmente é necessário? Será que esse é o momento? Será que isso não pode ficar para depois, ou não pode ser substituído por algo? E é desta forma que nós vamos dizer assim, nos adaptando, eu não diria nem driblando, mas adaptando e colocando aqui e ali e acolá alguns temperos que vão nos trazendo mais alívio e nós vamos conquistando as coisas que nós queremos. Talvez, como eu disse, não na grandeza, não naquela grande proporção, mas às vezes na proporção adequada. E a lei do progresso nos convida a nos movermos sempre, em todas as direções que nos for possíveis, para alcançar o nosso progresso material, intelectual, físico e, sobretudo, moral. Porque o grande ganho nosso não está nas coisas materiais. Por isso que o Cristo disse: não se preocupe com o dia de amanhã, mas se preocupe com o futuro muito mais duradouro, muito mais profícuo, muito maior, que é aquele futuro que nos aguarda em outros momentos da nossa existência. O Cristo nos conta uma parábola daquele homem que fez uma plantação imensa de trigo e ampliou os seus campos, e depois ele encheu os seus celeiros e disse para si mesmo: bem, eu agora consegui tudo e direi para minha alma: alma, agora tu tens tudo que precisa, vamos nos descansar. E nessa parábola ele diz que nesse mesmo dia esse homem deixa o mundo físico material, desencarna, morre. Então, de que adiantou todo esse trabalho, toda essa preocupação, esse desgaste em cima de coisas materiais, que dado momento tudo fica. Tudo desaparece com o vento, porque o vento sempre renova as coisas. Ele traz, ele leva, e quando volta, volta com coisas novas. E a nossa experiência se dá no momento em que nós temos o nosso cuidado com as coisas aqui e agora, mas também com o nosso futuro espiritual, com a nossa previdência. A gente trabalha muito para conseguir a previdência social, a aposentadoria, mas a previdência nossa é espiritual. Estamos investindo nela, estamos nos preparando para o momento que nós tivemos que estar de frente, porque tudo gira. A vida é um redemoinho constante. Nós chegamos, passamos, imos, mas voltamos. E é por essa razão que a espiritualidade nos fala dessa graça de Deus chamada reencarnação, que é a volta do espírito ao mundo físico, daquilo que ele deixou por fazer, que não concluiu, especialmente na questão moral, de sua evolução como ser humano cristão, filhos de Deus. E sempre temos e teremos as oportunidades que o Pai nos dá a cada um dos seus filhos. Vamos ser previdentes? Sim. Vamos pensar no nosso futuro? Sim. Vamos pensar naquilo que nós queremos alcançar? Sim. Mas vamos cuidar de nossa alma. É no cuidado da alma que está presente a bondade, a caridade, o perdão, o amor, a compreensão, o estender a mão, a visitar o enfermo, a orar pelos que sofrem, a estarmos compartilhando a alegria e a tristeza do outro, dando o ombro ou recebendo o ombro, amigo, um abraço dado ou recebido, são trocas que nós vamos, tempo a tempo, vivenciando nessa nossa existência, até nós chegarmos num processo evolutivo que nos faça vencer essas coisas que estão em nosso caminho.
Paulo apóstolo, para concluir, ele disse numa frase muito interessante, quando ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Ou seja, lutei pela vida, alcancei minhas vitórias, mas não perdi a minha essência de filho de Deus. Um abraço, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos auxilie a nos despertar para tudo aquilo que Ele tem para nós. Um grande abraço.